Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 28 de dezembro de 2024. Norte-coreanos matam o inimigo errado, inclusive deram tiros neles mesmos. Por questão de comunicação, russos e norte-coreanos e chechenos. Mas vamos já ver em seguida isso, quero convidá-los a inscreverem-se no canal, caprichem no like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Aqui, somente a verdade do que acontece, não tem fake news. Conto com vocês inscritos no meu canal. Você que assiste, não é inscrito, inscreva-se, por favor. Conto com você. Obrigado. Bom, inclusive o ditador russo parece que está furioso, né, com os resultados do exército norte-coreano, ou da fração, né, das tropas que estão lá, essas praticamente 2 brigadas de exército, né, em torno de 5 mil homens cada uma, vai dar um pouco mais se forem 12 mil, mas esse número ninguém tem certeza de quanto é no final, né? E, bom, enquanto os ataques norte-coreanos estão sofrendo perdas desastrosas, mais de 3 mil, aí há 1 ou 2 dias que eu anunciei atrás, eles sem nenhum resultado, ou talvez vamos dizer pouco resultado, mas quase nada, é uma coisa que preocupa os comandantes russos, né? E preocupa também o ditador russo, que ele recebe os repórteres diariamente do desempenho das tropas norte-coreanas. Então, face a isso, os russos, eu não sei o que leva eles a tomarem essa decisão, os comandantes russos, então agora, para reforçar os norte-coreanos, eles colocaram tropas chechenas, né? Que, aliás, só para lembrar, os norte-coreanos já tinham, por engano, matado num ataque, no primeiro ataque que eles fizeram, as tropas chechenas que estavam numa linha atacando junto com eles, só que numa linha para um dos lados. Eles achavam que eram ucranianos, e aí problema do idioma, aí depois os russos mandaram cessar fogo e deixaram de atirar nos chechenos. Mas então eles colocaram eles junto com os norte-coreanos. Mas acho que a barreira linguística pelos relatórios piorou do que com os russos, que eles inclusive estavam fazendo treinamentos com os russos nos campos de treinamento que eles estavam na região de Kursk. E eles novamente abriram fogo contra os chechenos, que não estavam próximos a eles, né? Então aí deu outra confusão, né? Então o principal esforço ofensivo russo continua a assumir o controle de uma vila que eu já relatei para vocês, em Kruglenkoe, em Kursk. Mas deu errado justamente, nem com os chechenos eles conseguiram avançar. Então parece que os ucranianos estão bem na posição, eles voltaram a assumir, como eu relatei para vocês, porque eles querem avançar para o ponto importante, que é Malaya-Lochnaya. Mas então, pelo jeito de Malaya-Lochnaya, esse Kruglenkoe continua fazendo parte da linha de defesa de Malaya-Lochnaya. Então, para atingir esse objetivo, eles começaram a reforçar novos lotes, vamos dizer assim, é um termo ruim, né? Mas porque de novas tropas de buchas de canhão norte-coreanas. Porque pela quantidade de norte-coreanos que morreram, 3 mil, não dá para chamar que é bucha de canhão mesmo, né? Então aí em 20 dias, talvez nem 20 dias que eles estão participando dos combates, ou seja, 30%, entre 30% a 40% da tropa norte-coreana já era, né? E aí então começaram a reforçar com os norte-coreanos, né? E também com esses grupos chechenos, né? Começaram a pôr no meio deles grupos chechenos para ver se melhora. Mas vocês lembram que eu já falei aqui, né? Que tinha um plano que eles tentaram sobrepujar as defesas ucranianas nesse mesmo lugar e não deu certo. Eles correram para as árvores e os ucranianos com drones tiraram eles das árvores e depois as tropas de operações especiais foram atrás deles e tiraram eles das árvores também e correram eles, saíram da região de Kruglenkoe, né? As vantagens que eles tiveram, perderam todas elas. Eles tiveram avanço, tiveram vantagem, pegaram a vila, mesmo com os russos lá que chegaram, brigaram de quem era o mérito e, na realidade, o mérito não acabou ficando com ninguém, né? E, bom, então para maximizar
essa questão, os ucranianos, na realidade, para maximizar os danos para os russos e norte-coreanos, os ucranianos não estão apenas mirando as concentrações norte-coreanas nas florestas, que ali é uma região que tem muita floresta, mas também destruindo intensamente quando eles se movem. Eles detectam, né, inclusive por drones que têm equipamentos térmicos, eles detectam onde eles estão, eles têm a visibilidade também dos drones de reconhecimento. Isso está impedindo que até que eles cheguem à floresta. Muitos não conseguem chegar à floresta, prejudica, inclusive, eles querem fazer um acúmulo nas florestas e se aproximar das posições ucranianas em Kruglenko e não estão conseguindo. Eles precisam desesperadamente usar suas táticas de ondas humanas e isso está levando eles à morte e ao fracasso dessas operações. Então o exército ucraniano força eles a continuar se movendo pelos campos abertos a pé e em total exposição sobre os drones de ataque ucranianos, que a essa altura, né, dos acontecimentos, quando eles já começam a andar, esses drones já estão patrulhando em número grande, pesadamente, a área já entrada da floresta, ou seja, eles saem da floresta, já recebem o chumbo dos drones. Então aí não tem levado eles a nenhum progresso, e os comandantes russos estão preocupados com isso e colocaram chechenos que tiveram o mesmo destino que os norte-coreanos, né? Não sobreviveram e alguns ficaram feridos. O serviço secreto da Ucrânia declarou que os norte-coreanos estão também enfrentando problemas significativos de coordenação com os russos e com os chechenos. Através de observações de drones de reconhecimento, ou seja, o que um fala, o outro não entende, né? O cara fala A, o outro entende B, o cara fala Mé, o outro entende C, então aí nunca vão se entender e isso mina as ofensivas combinadas. Quando um avança, o outro tem que avançar junto, não avança. Então está uma coisa assim meio complicada deles se entenderem. E isso possivelmente também explica a falta de fogo russo, né? O fogo russo para os ataques norte-coreanos não tem. Quando os russos atacam, não tem fogo de artilharia. E quando os norte-coreanos não têm, para dar cobertura para eles avançarem. Então fica mais moleza para os ucranianos. E os ucranianos acham que isso é por falta de coordenação através da língua, eles não se entendem, né? E os russos, talvez observando, não conseguem entender também. Esse não é o único erro de comunicação que os soldados russos já relataram. Tem muitas outras histórias, né? Como aquela que eu falei no início dos chechenos mortos, né? Eles já tiraram, sem querer, nas tropas deles mesmo, eles estão nervosos, né? Essas falhas têm se tornado públicas, né? O Instituto para Estudo da Guerra afirma que a integração precária e os problemas de comunicação em andamento provavelmente continuarão a causar atrito entre os russos e norte-coreanos. Já estão causando. E pode ser que chegue no momento que eles vão brigar mesmo de fato. Talvez atirar oficialmente um no outro, dando tiros, né? Tanto em operações militares atuais quanto nas futuras de Kursk. E porque os norte-coreanos estão se queixando de que não tem comida. Estão dando só batata para eles e eles já enjoaram de batata. Quando tem dias que não tem comida. E, no geral, a barreira linguística entre essas forças tornou-se o novo maior problema para a recém-descoberta parceria militar entre os ditadores Kim Jong-un e Vladimir Putin, e levando até mesmo ao controverso incidente de fogo amigo entre os norte-coreanos e as forças especiais da Rússia e as forças especiais chechenas. A incapacidade de coordenar operações combinadas levou à falta de blindagem também. Eles não estão dando, eles só estão mandando os norte-coreanos a pé, não dão blindados para eles. Quem vai em blindados são só os chechenos e os russos, né? É uma sacanagem, né? Os ucranianos, portanto, continuam a encontrar maneiras inovadoras e explorar essas fraquezas flagrantes, não apenas minando os norte-coreanos quando eles estão agrupados nas florestas, mas também impedindo que eles avancem. Isso aconteceu ontem, inclusive, isso é um relato de ontem, e sem dúvida nenhuma continuar assim, os 10 ou 11 ou 12 mil que vieram, se já em 20 dias, em um mês, em 40 dias, vão estar quase todos liquidados, se continuarem sendo buchas de canhão da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês, deem um like, inscrevam-se no canal, é muito importante, conto com vocês, que vocês viram aqui, vocês não veem em outros canais, tenho certeza, o que vocês viram aqui
são notícias factuais que aconteceram ontem. Obrigado a vocês, conto com você, inscreva-se no canal. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.